Nós estamos, nesses últimos domingos, ministrando a palavra. Nós temos ministrado sobre parábolas. Parábolas que Jesus contou. E hoje, nós vamos eu vou falar sobre uma parábola que é muito conhecida. Talvez seja uma das mais conhecidas de todas elas, que é a famosa parábola do filho pródigo. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre esse pai que tinha, pelo menos aqui nessa história, não sei se ele tinha mais filhos, mas aqui fala a respeito de 2 filhos. Não, ele tinha 2 filhos. Então, vamos lá. Verso 11. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Põem um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, essa parábola começa Jesus contando a história desses 2 filhos. E ele começa contando a história do filho mais novo. O filho mais novo, ele tinha uma casa, ele morava num lugar provavelmente confortável, existia ali terras, e ele tinha uma herança. Só que essa herança, ela seria repartida entre os filhos com a morte do pai. É muito raro, a não ser que o pai decida fazer isso em vida, mas por decisão do pai, falar assim: olha, vou dividir aqui toda a minha herança, cada filho já fica com a sua parte, assim no final, quando morrer, não vai ter briga, já vai ter tudo. Pode ser que algum pai resolva fazer isso. Mas um filho chegar para o pai e falar assim: pai, eu quero a minha parte da minha herança. A minha parte eu quero em dinheiro, eu não, no caso dele ali as terras, eu não vou trabalhar com terra, nada disso. Eu quero a minha parte. Ou seja, esse jovem, ele já matou o pai dele em vida. Para ele, o pai dele já estava morto, embora o pai dele estivesse ali. Ele quis sair da presença do pai. Então, ele pegou o seu dinheiro e foi embora. E sumiu no mundo. E foi fazer o quê? Ele foi aproveitar a vida. Aquilo que tinha ali na casa dele, na casa do pai, não estava sendo o suficiente para ele. Ele simplesmente falou assim: estou indo embora. Fui, partiu aproveitar a vida. Essa foi a decisão daquele pai, daquele filho. E quantos, a gente sabe, essa casa ela representa o quê? Representa a igreja. Deus, o pai representa Deus, que é o nosso pai de amor, nosso pai bondoso.
nosso Pai que criou todas as coisas, que nos ama de forma incondicional, que tem para nós toda essa abundância de amor. Mas quantos hoje, e durante, não só hoje, como sempre, né, na história passada, e acredito que na história futura também, quantos chegam para o Pai e falam assim, Pai, eu não quero mais. Ou então falam assim, eu já recebi minha bênção, eu estava procurando um emprego, já recebi, então deixa eu curtir minha vida agora. Eu já estava querendo uma cura de uma enfermidade, eu já fui curado, então deixa eu ir curtir minha vida. Eu queria a restauração do meu casamento, já foi restaurado, então, ou seja, pegou sua bênção e esqueceu de Deus. Quantos se voltam para Deus somente naqueles momentos de necessidade? Quando está precisando de alguma coisa, corre para Deus. Mas, quando recebe aquilo que precisava, se esquece que tem um Pai. E foi assim que esse jovem fez. Aí eu me lembro, né, como sempre, eu tenho que me lembrar do Salmo 27, 4, quando Davi falou, uma coisa eu peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Então, olha a diferença. Davi, ele valorizava. Aqui Davi está falando sobre a presença do Senhor. Naquela época, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles como nós temos hoje. Então, a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Então, aonde estava a Arca da Aliança? Num templo ali, num lugar simples que Davi projetou. Né? Ele queria fazer um templo maior, algo maravilhoso, mas isso ficou para o filho deles, o rei Salomão. Mas Davi, ele queria estar onde Deus estava, ele valorizava a presença do Pai. Diferente desse filho. Então, o que essa parábola está falando é a respeito de nós que muitas vezes não valorizamos a presença de Deus. Que temos toda a oportunidade, nós aqui no Brasil, nós ainda temos essa liberdade. A liberdade de cultuar ao Senhor, a liberdade de adorar ao Senhor, a liberdade de irmos na igreja a hora que a gente quiser. Temos quantos cultos quiser, quantas igrejas em cada cidade, igrejas evangélicas nós temos, onde nós podemos ir, ouvir e adorar ao Senhor, e mais na nossa casa. Nós temos a oportunidade de ter a palavra de Deus através da Bíblia. Se nós quisermos, hoje nós podemos abrir uma Bíblia a hora que a gente quiser, aonde a gente quiser, e ler a Bíblia. Se nós não gostamos de ler, nós podemos pegar através de áudio. Nós temos toda a oportunidade. Mas, quantas coisas nós temos trocado pela presença de Deus? Quantas coisas na nossa vida nós temos falado, Senhor, eu não quero. Quanto tempo a gente passa em coisas que não vai nos edificar, onde nós poderíamos estar buscando a presença de Deus, onde poderíamos estar lendo a palavra de Deus. Quantas vezes nós simplesmente falamos, não, eu não quero. Mas na hora da necessidade, na hora que o calo aperta, a gente corre para Deus. Então, a gente olha para esse jovem que falou, Pai, me dá a minha parte, eu quero ir embora. Mateus 6, 21 também diz assim, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. O coração daquele jovem estava nos prazeres do mundo. O coração daquele jovem, o tesouro dele, estava nas coisas do mundo. Era ali que ele queria estar. Ele não queria estar no lugar de segurança. E ele foi embora. E o verso 13 do capítulo 15, pode pôr, por favor, Lu? Diz assim.
Então ele pegou a herança e foi embora. Passados não muitos dias, o filho... 15, 13, isso. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Então, ele foi gastando com certeza com bebidas, com mulheres, com prazeres do mundo. No primeiro instante, foi tudo maravilhoso para ele. Havia ali uma alegria, entre aspas, porque ele achava que era aquilo ali que era a verdadeira alegria, e ele foi embora. Se foi. Mas essa falsa alegria, em algum momento, ela acaba. E como tudo aquilo também acabou. Os falsos prazeres, a falsa alegria, o tempo passou. Ele já tinha curtido tudo o que ele poderia curtir. Mas o tempo passou. Aí veio uma crise, acabou o dinheiro dele. Ali ele não soube como administrar aquele dinheiro, porque ele não pegou aquele dinheiro para investir, para trabalhar. Não, foi para curtir. E acabou tudo. E ele teve fome, ele não tinha mais comida, ele não tinha onde comer. Ele não tinha o pão. Ele não tinha o pão da presença de Deus. Ele não tinha a presença do Pai. Porque ele tinha rejeitado o Pai. Ele tinha rejeitado tudo que o Pai poderia dar para ele, a não ser as bênçãos materiais. E esse jovem, ele estava fora da presença de Deus, ele estava fora do propósito de Deus, ele estava fora daquilo que Deus tinha para ele, daquilo que Deus tinha preparado para ele. Porque ele pegou sua herança e foi embora. E Deus permitiu, o Pai permitiu. Vai, meu filho, pode ir. O Pai permitiu. Aqui não fala se o pai deu para ele assim, ali uma lição de moral. Falou assim, filho, vem cá, vamos sentar, vamos conversar. Não fala isso. Aqui fala que ele pegou a herança e foi embora. Mas num dia, ele caiu em si. Ele caiu em si e falou assim, quantos trabalhadores do meu pai estão tendo abundância de pão? E aqui eu estou faminto. Porque quem está na casa do Pai tem abundância de pão, abundância de vida. O pão simboliza a palavra de Deus. Ali, através da palavra que nós vamos sendo ministrados. Porque conhecereis a verdade vos libertará, a verdade está na palavra de Deus. E aí ele tomou uma decisão. Ele disse, eu vou me levantar e eu vou para a casa do meu pai. E eu vou falar o seguinte para o meu pai, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, ou seja, eu pequei contra Deus. Mas eu, pai, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Pode me colocar ali como um dos seus trabalhadores. Então, houve arrependimento. Muitos dizem, existe uma linha que fala que ele não se arrependeu, que ele voltou somente por causa, da fome. Mas, a partir do momento em que ele fala assim, pai, eu pequei contra os céus e pequei contra ti. Eu vejo isso como sim, como um arrependimento, pois foi um pedido de perdão. Aí quem somos nós para falar que ele não se arrependeu? Quem somos nós para julgar esse jovem? Falar assim, não, ele só voltou por causa do que o pai tinha para oferecer para ele. Será? Se nós pensamos assim, talvez a gente entre no caso do segundo filho.
Já já a gente chega lá. E aí ele pegou, né, e foi embora para a casa do pai. E fala, né, a palavra fala que o pai o viu. O pai, será que o pai já estava ali sentado esperando a volta do filho? O pai sempre está esperando o retorno do filho. Deus sempre está esperando o nosso retorno. Deus sempre está nos esperando. Ele sempre está esperando por nós, por nosso pedido de perdão, pelo nosso arrependimento, pela nossa volta. E o pai se alegrou muito com a volta dele. O pai se alegrou, o pai correu, o pai abraçou. Vamos preparar uma festa para esse filho que voltou, que estava perdido. Vamos fazer assar a melhor carne. Né? Nos dias de hoje, vamos assar a melhor carne, nem sei qual é a melhor carne dos dias de hoje, é tanta coisa diferente que tem agora. Mas vamos lá. Aí eu vou mexer com alguns. Vamos pegar aquela picanha argentina maravilhosa. Oi? Tibone. Tibone. Bom, hein? Né? E vamos preparar uma festa. Aí ele ganha uma capa, ele ganha um anel, mas não vamos falar sobre isso agora, senão não dá tempo. Porque nós vamos falar sobre o outro filho. Esse filho que muitas vezes falamos tanto do filho que foi, e a gente se esquece que teve um filho que ficou. Agora vamos ler a partir do verso 25. Lucas 15. Sabe, o perdão de Deus, ele é infinito. O amor de Deus é infinito. Ele sempre está de braços abertos. Ele sempre está pronto a nos perdoar. Verso independente. Independente. Houve arrependimento? Ele está pronto a nos perdoar. Verso 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Enquanto isso o quê? Estava lá rolando a festa. Ele não viu o que aconteceu. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço, e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Então vamos ver agora a atitude desse irmão, que foi um pouco estranha. Ele não se alegrou, ele não demonstrou amor pelo irmão, assim como o pai. Então algumas atitudes, tem alguns pontos aqui da atitude desse irmão que também o desaprova. Ele chama os servos. Em primeiro lugar, ele chama os servos. E ele fala para os servos: o que está acontecendo lá? Ele não chegou para o pai e falou: pai, por que essa festa? Não. Ele foi lá nos servos. Ele ficou irado, ou seja, ele teve inveja do seu irmão. Quando soube que o seu irmão, que tinha aprontado todas, voltou arrependido, e havia um banquete para ele. Ele teve inveja.
interessante é que ele falou assim: todos esses anos tenho trabalhado como escravo. Esse filho, ele não sabia ser filho. Ele ficou, mas ele achava que estava trabalhando como escravo. Aquilo que ele fazia, ele não fazia por amor. Ele não fazia por estar na presença do Pai. Mas ele fazia por obrigação. Ele não agia como filho. Ele não sabia ser filho. Ele sabia que ele tinha um pai. Mas ele não agia como filho. Para ele, o pai dele era talvez um senhor muito distante, onde ele não tinha acesso a esse pai. E ele ainda se recusa a participar da festa do seu irmão. Então ele acusou o pai, do pai ter recebido o irmão, de ter feito uma festa para o irmão. Ele faltou com respeito com o pai. E ele não teve intimidade com o pai. Apesar de estar do lado do pai, morar na mesma casa do pai, ele não o chamou de pai. Ele não tinha intimidade com o pai, porque ele se achava um escravo. Ele não se achava um filho. Até chamava de pai, mas ele era um escravo. Não um filho legítimo. É assim que ele pensava. A atitude desse filho mais velho é aquilo que nós chamamos de religiosidade. Sabe, os religiosos? Eles são exatamente dessa forma. Os religiosos, aqueles que estão na casa do Pai, mas não têm intimidade nenhuma com o Pai. Não têm tempo com o Pai. Não conversam com o Pai. Não abrem uma Bíblia. Não adoram. Não têm o seu secreto. Infelizmente, essa é a atitude de muitos cristãos hoje. Estão na casa do Pai. Até falam, usam camiseta, postam versículos maravilhosos nas redes sociais, frases de efeito, né? Tem pessoas que têm muita facilidade para fazer frases que vão gerar muitas curtidas, aquelas frases que todo mundo lê e fala assim, uau! Mas será? Como será o dia a dia dessa pessoa? Será que realmente tem intimidade com Deus? Tem intimidade com o Pai? Com Jesus, o Espírito Santo? Como será? Ou se é apenas um religioso que bate a mão no peito e fala assim, eu sou evangélico, porque eu sou bom. Mas quando vê aqueles que estão voltando, fala, ih, esse aí não tem jeito não, esse aí nunca mais. Ou quando vê aqueles que estão voltando, vão falar, está lá, ó, olha lá, já está no louvor de novo. Olha lá, já está fazendo não sei o quê, olha lá. Assim, eu estou aqui e não tenho nenhuma oportunidade. Mas aquele lá, eu não acredito. Aquele lá não se arrependeu coisa nenhuma. Aquilo ali é tudo da boca para fora. É só para aparecer. O Camilo perguntou, o que é o pior, o hipócrita ou o rebelde? Eu acho que estão no mesmo patamar ali, ó. É igual. Se for colocar na balança, vai estar ali, ó. O hipócrita, aquele que se diz
E não apenas se diz, mas acha que é. Mas não consegue ter um relacionamento íntimo com Deus. Não consegue ser amigo de Deus. Mas para julgar, para condenar, é muito bom. É um excelente juiz. Se acha muito justo. Não, porque eu sou o bom. Eu sou o cara. E assim era esse irmão mais velho. Mas a resposta do pai foi: meu filho. Mesmo sabendo de tudo isso, o Senhor olha para nós e nos chama: meu filho, minha filha, você está sempre comigo. Tudo que tenho é seu. Tudo é seu. Está à sua disposição. Mas muitas vezes nós colocamos naquela atitude de, não, sabe, de vitimismo. Não, eu sou a vítima. Porque o Senhor abençoa fulano, 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 e eu estou aqui, ó, minha vida. E aí o pai fala assim: meu filho, minha filha, é seu, está à sua disposição. É o amor. Essa atitude do pai se chama amor. Um amor que muitas vezes nós não conseguimos compreender. Sabe, esse filho mais velho, ele cobrou algo do pai que ele também não tinha. Ele cobrou o amor do pai, mas ele também não sabia amar. Esse filho, ele não soube receber o pai. E ali, com amor, entender, se colocar no lugar do pai, ele não conseguiu. Então, aqui, na verdade, esse pai, ele tinha 2 filhos perdidos. 2 filhos perdidos. E onde a gente se coloca? Sabe, o nosso papai, nós podemos chamá-lo de papai, sabia? O nosso Deus. Nós temos que saber ser filhos e filhas de Deus. Nós precisamos. Tem um livro muito bom que se chama Escolha Ser Filho. É muito bom. Porque nós sabemos que temos um pai, que Deus é pai, mas nós temos agido como filhos. Nós temos realmente sido filhos de Deus, entendido esse amor. Sabe, o pecado não é apenas quebrar uma lista de regras que Deus nos coloca. Porque Ele nos coloca, nós somos filhos de Deus, nós temos mandamentos, nós temos a palavra de Deus que nos guia, que é ali a nossa direção, e o Espírito Santo vem nos direcionando. Existem sim coisas que nós cristãos, nós temos que abominar, nós não podemos fazer, é lógico que existe. Mas também, aquele que é muito reto, mas que não participa da comunhão com o Pai, ou seja, como o Camilo falou, é o hipócrita. Esse também está errado. O filho mais novo, ele queria independência, ele queria curtir a vida. É aquele assim, posso fazer tudo. Uma vida normal. Vamos lá, vamos curtir, vamos aproveitar. Deixa eu pegar o dinheiro e ir embora. O filho mais velho, ele também estava preocupado, ele era com os bens do pai. Ele não queria o pai, nenhum dos dois queriam. E ambos os filhos magoaram o pai. Muitas vezes nós também magoamos a Deus. Quando a gente pensa somente nas promessas que Ele tem para nós, somente na cura, somente nos nossos direitos, e não o buscamos de todo o nosso coração. Na verdade, nenhum desses filhos amava o pai realmente.
Muitos estão servindo a Deus, mas não o amam verdadeiramente. Muitos não o amam verdadeiramente. O filho mais novo recebeu uma festa. Estavam todos ali. Muitas vezes a gente também age com rancor, com orgulho. Quando vê alguém que estava fora, voltando e ter festa. Sabe, nós precisamos da graça, do amor de Deus. Todos os dias da nossa vida. Nós temos que entender que esse amor que nós vamos receber de Deus não é pela nossa capacidade, não é por achar que somos religiosos, mas é pelo amor que Deus tem por nós. E aí, cada coisa que nós vamos fazer, nós vamos fazer assim, porque eu amo o meu Pai. Eu não quero desagradar o coração do meu Pai, mas porque eu amo. Porque eu amo de uma forma muito grande, eu não vou falar assim infinita, porque infinita é só o amor dele por nós. Mas nós precisamos buscar esse amor. Precisamos buscar amá-lo. Porque ele nos chama de meu filho, ele nos chama de minha filha. E ele nos ama de forma incondicional. E nessa história, existe um quarto personagem nessa história. Esse quarto personagem é Jesus. Ele está contando a história. Jesus está contando essa parábola. E Jesus, então, a forma daquele filho mais novo, dá para a gente copiar e seguir? Não tem como. A forma do filho mais velho, dá para copiar e seguir? Não. Mas existe um filho, que a palavra diz que nós somos a imagem e semelhança dele. Ele é Jesus. E é ele que estava escrevendo essa história. Então, em quem nós vamos nos espelhar? É nesse Jesus. É ele que mostra a forma de viver como um filho amado, como um filho legítimo. Jesus obedeceu até a morte na cruz. Nesse lugar de segurança que Jesus nos leva, é uma vida cheia do Espírito Santo. Esse é um lugar de compromisso com o Pai. É nesse lugar onde existe salvação. É nesse lugar onde no reino de Deus nós agiremos como filhos. Por onde nós formos, aonde nós estivermos, nós saberemos que somos filhos e filhas amadas e amados de Deus. Sem vitimismo. Onde nós vamos fazer aquilo que o Pai quer que a gente faça. É o lugar onde nós vamos querer habitar. Na presença do Senhor. O lugar onde o sobrenatural passa a ser natural. Porque nós andamos no Espírito Santo. Onde nós sabemos que o Espírito Santo habita em nós e nos conecta ao Pai. Olha que coisa maravilhosa, nós precisamos sair. Aonde nós vamos, o amor de Deus, ele nos acompanha. Em qualquer lugar que nós estamos. Sabe por quê? Porque ele é um bom pai. Ele é um bom pai. Ele é um bom pai para aquele filho que está perdido e voltou. Ele é um bom pai para aquele filho religioso que ainda não entendeu, mas ele está esperando. Em algum momento ele vai entender. Em algum momento ele vai se render. Em algum momento todo orgulho de religiosidade vai ser quebrado. E tudo que ele vai querer é se render e estar nos braços do Pai. Independente de qualquer situação. Davi, pode vir, por favor. Porque ele é um bom pai. Nós precisamos aprender a ser bons filhos.
Nós precisamos aprender a receber dele. Nós precisamos julgar menos, ser menos religiosos, ser mais apaixonados por Jesus. O pecado, nós não vamos aceitar. Não é ser permissivo com o pecado, achar que tudo pode, tudo... Não, não é isso. Mas é ser filho como Jesus foi filho. É imitar Jesus. E às vezes, por frequentarmos a casa de Deus, nós nos acostumamos, tudo vira uma rotina. E essa rotina faz com que a gente se torne religiosos. E a gente se esquece de que nós somos filhos de Deus, filhos amados. Filhos amados. O pai olha para você e fala assim: você é o meu filhinho querido. Você é a filhinha do papai. Sabia que Deus olha para vocês e fala assim: você é o filhinho, você é a filhinha do papai? Amados, isso é algo que deve trazer uma alegria para o nosso coração, de saber que nós somos filhinhos e filhinhas amadas do papai. Então vamos nos render a esse amor. Vamos nos render. Falar: pai, eu não sei como receber esse amor, eu não sei o que fazer, mas eu me rendo. Eu simplesmente quero me render. Simplesmente eu quero me render a esse amor. Espírito Santo, sonda o nosso coração. Se existe algo em nós que te desagrada, Senhor. Se existe algo em nós que está te machucando, Senhor, que está te deixando triste, Espírito Santo, mostra para nós. Porque nós queremos ser o filhinho, a filhinha do papai. Que assim como ele olhou para Jesus e falou assim: esse é meu filho amado, de quem me alegro. O pai também olha para nós e fala assim: essa é minha filha amada, esse é meu filho amado. Eu me alegro nos meus filhos. Porque eles têm sido filhos. Quantas coisas na nossa vida nós perdemos por não sabermos ser filhos. Eu não estou falando aqui de bens materiais, de cura, nada disso. Eu estou falando de tempo com o Senhor. De saber quem Ele é. De saber se naqueles momentos, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor. Sabe, naqueles dias assim, puxa, hoje é só o Pai. Pai, hoje não estou bem, mas eu sei que eu tenho um lugar seguro, Pai. Eu sei que eu tenho um lugar de habitação. Eu sei que existe uma sombra para mim, Senhor. Eu sei que existe um lugar onde eu posso me achegar, Pai. Aonde eu posso, Senhor, ali chorar na Tua presença, me render na Tua presença, porque o Senhor é o Pai que me ama. Então, Senhor, hoje eu caí, eu fiz coisa errada, fiz um monte de besteira, mas eu tenho uma casa para onde eu voltar, Pai. Eu sei, Pai, que eu não estou indo bem, Pai. Eu sei que eu estou sendo muito religiosa, Pai, eu quero estar nesse lugar de habitação, na Tua presença, Pai. A nossa identidade é a identidade de filho, de filha. Não permitam que o diabo tire isso de vocês. Essa é a nossa identidade. Somos filhos e filhas amadas. Filhos e filhas. Somos filhos e filhas.